Rulfo Paganini, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Mais uma vez te recebendo aqui com muito prazer. Obrigado mesmo por ter aceito mais uma vez o convite. Sua poltrona, você já é da casa, já conhece bastante a nossa operação. Como sempre eu digo, câmera geral, a câmera 3 aqui embaixo, sendo a sua câmera que está enquadrando você aqui. Se quiser em algum momento dar uma mensagem diretamente ao nosso público. Obrigado mesmo. É uma honra estar aqui. Eu que te agradeço. O Rulfo é CEO da Getter. Eu quero lembrar a vocês que dessa vez ele vem falar com a gente sobre cidades inteligentes. Mas antes disso, roda a vinheta, por favor. Na nossa série de conteúdos sobre Manaus do futuro, hoje eu recebo o Rulfo, que está aqui comigo mais uma vez. Rulfo, obrigado de novo. Rulfo, a gente precisa olhar para o futuro, olhar Manaus como uma grande metrópole. Mas isso passa por melhorias de infraestrutura, mas em especial da tecnologia embarcada nessas infraestruturas para que a gente possa ter uma cidade inteligente. Eu tenho plena certeza que a Getter atua nesse tipo de tecnologia que possa fornecer à cidade de Manaus um melhor trânsito, otimizando as tecnologias que possam melhorar a qualidade de vida de todos nós, que a gente vive aqui, a nossa família está aqui. Existe a possibilidade hoje, mais uma vez, isso em 2014 existiu aqui porque eu fiz matéria sobre esse assunto. Foram colocados um protótipo de sinal, semáforo inteligente na cidade. Não foi adiante, mas a tecnologia está pronta para isso? Caio, muito interessante sua pergunta. Hoje, a inteligência artificial, ela cai como uma luva na solução da eficiência de tráfego, da eficiência de trânsito. Como que isso funciona? Primeiro, a gente precisa entender quantos veículos passam na via A, na B, na C. Estamos contabilizando veículos por via. Número 2, a gente precisa entender quantos veículos pararam em cada uma das travessas. Sim. E número 3, a gente cria modelos de inteligência artificial que entendam o que é mais eficiente e em qual duração cada um dos semáforos. Hoje, as tecnologias dos semáforos já conseguem receber esse sinal do tipo permaneça mais tempo aberto, permaneça mais tempo fechado, tá? E aí, por câmeras que já existem instaladas em grande parte das vias, a gente monitora o comportamento do trânsito e aciona e automatiza o abrir e fechar. E esse é um dos produtos que a gente tem conversado aí com a prefeitura, com os governos do estado da região do Amazonas, né? Olha, isso é interessante, porque se há falta de tecnologia ou disponível no mercado, o que você está trazendo é uma informação em primeira mão de que existe empresa aqui em Manaus com essa possibilidade de investimento para melhorar a qualidade de vida. Hoje o estado tem um centro de controle lá na zona centro-sul da cidade, que fica no Aleixo, e o município também possui um que fica no cruzamento das avenidas ali, a Efigênio Salles com a Maripiranga, não, perdoe, a Paraíba, que é Humberto Calderaro. Ou seja, câmeras disponíveis existem, exatamente, estão ali à disposição da tecnologia. Mas isso também me leva a entender, Rulfo, que pode ser usado até mesmo no controle de um aluno que entra numa escola, de um buraco que existe na pista. O que isso pode favorecer uma cidade? Muito interessante. A gente visitou essas centrais de operações. Hoje são muitas câmeras, elas têm qualidade técnica, resolução apropriada para... E nós podemos desenvolver, então, modelos de inteligência artificial que se conectam a essas câmeras já existentes e as tornam cada vez mais inteligentes. Ou seja, existe uma monitoração contínua e a geração de alarmes automatizados em relação a ocorrências específicas. Mas aí, como cuidar das nossas crianças a partir desse tipo de tecnologia? Nossa proposta é, na entrada de uma escola, seja municipal ou estadual, detectar e reconhecer a face da criança quando ela entrou. E aí a gente poder monitorar em tempo real quantas crianças e adolescentes estão em nossas escolas neste momento, nas salas. Mas, se em algum momento uma criança não foi para a escola ou atrasou mais do que X momento, poder notificar o seu pai e a sua mãe que isso aconteceu. Eventualmente ele não está ciente disso e pode ter até um risco em jogo aí.
E com isso a gente tem um controle disso, né? E no caso da via que você comentou, as câmeras também podem ser usadas para detectar buracos, imperfeições e coisas que demandem maior urgência de reparo, que também impacta o trânsito, gera danos aos veículos e também ineficiência na sociedade produtiva, porque as pessoas chegam mais tarde no seu trabalho, produzem menos, estão mais estressadas. Então, reparar a via também é uma necessidade e a tecnologia está disponível para ajudar isso. E o custo disso? Afinal, quando você tem uma via que está danificada, hoje, atualmente como funciona, você manda primeiro uma equipe técnica, você já está elevando o custo em enviar uma equipe técnica com um profissional para olhar o tamanho daquele trecho danificado. Você retorna para uma secretaria de obras para poder fazer o planejamento de intervenção naquela região. Perfeito. É otimizando o custo. O que você está mencionando é barateando o que você naturalmente teria de um valor para pagar no final do mês. Isso. E a equipe que vai, ela está observando um lugar. E se a gente tem hoje centenas de câmeras, a gente pode ao mesmo tempo observar centenas de lugares. Uma queda de uma árvore, algum outro tipo de ocorrência pode ser detectada, né? E muita coisa ligada à segurança também. Por exemplo, um carro parou num local suspeito, né? Um lugar de risco, né? Então a gente pode simplesmente detectar, perceber que está em risco esse veículo, está num lugar suspeito, colocando em risco a comunidade ao redor. Uma outra possibilidade de uso da inteligência artificial está na detecção automática de armas. Então alguém tem uma arma em mãos e a câmera detectou essa arma e gera um alarme diretamente para a polícia. Ei, observe aqui, mais um tipo de aplicação. Um carro andando de forma muito ofensiva, ele está fazendo ultrapassagens perigosas, atitudes que coloquem, parando em cima da faixa muito agressivamente, coisas que coloquem em risco as pessoas. A gente pode capturar essa informação e usá-la da melhor forma. Ou um carro furtado, nós detectamos, reconhecemos a placa e podemos usar. Nesse momento o carro foi furtado, todas as câmeras da cidade passam a buscá-lo automaticamente, lendo todas as placas que cruzam naquela câmera e identificando onde esse carro está. Então são muitas aplicações relevantes disponíveis aí hoje no portfólio da inteligência artificial. E o fator do reconhecimento facial, a gente não pode deixar de falar isso, Rufo, porque querendo ou não, vamos lá, imaginamos aqui uma entrada de um shopping center ou de uma festa, de um evento que esteja ocorrendo. São regiões, a entrada ali, a via pública, com certeza tem uma câmera ali. Existe algum suspeito que passou por ali? Existe uma forma... A inteligência reconhece? Sim, ela pode reconhecer a face em vários cenários. E aí o que muitas cidades têm utilizado é o conhecido como blacklist, ou a lista de pessoas procuradas, né? Então, uma pessoa cometeu, por exemplo, um delito, né? Ela fez furtos em várias lojas. A partir daí, a gente pode ter uma blacklist e ela entrou em algum lugar, o local é notificado em relação a esse risco, né? De uma nova fraude, um novo problema. Então, são exemplos de aplicações. E aí a gente pensa em todas essas questões ligadas à gestão, à segurança e à eficiência de tráfego, mas não para por aí. Nós temos o sonho, como Manaus, como Amazonas, de transformar esse local em um ambiente mais atrativo para o turismo. E aí entender comportamento humano, comportamento de engenharia de tráfego, entender como que as áreas, os bairros estão sendo usadas e ter dado para isso nos ajudará a tornar os espaços mais atrativos. A fazer experimentos do tipo, melhorei minha sinalização de estacionamentos nesse local, mais carros estão usando de forma correta, não passando dias estacionados ou tempo em excesso. Como que está a atratividade de regiões que eu estou querendo promover o desenvolvimento, como o centro de Manaus, por exemplo. Então, a gente tem cases globais de Smart City incríveis, Caio, que mudou a história da cidade em nível de faturamento público e nível de atração de pessoas. Por que tanta gente vem de outros países para Manaus, vem fazer pescas, aventuras em algumas naturezas, mas não fica na cidade, não fica consumindo mais aqui, não se hospeda, não visita nossos shoppings, tanto quanto poderia? A gente precisa estar melhor preparados para recebê-los. E como que a gente pode fazer isso? Tem uma série de estratégias e a tecnologia gera dados para medir o que está funcionando melhor e nos ajudar nessa rota de transformar a cidade numa cidade turística.
Você fala sobre essa possibilidade, e é um fato. O turista chega no aeroporto Eduardo Gomes, desce, pega um hidroavião, vai para Barcelos, podendo também ficar uns dias em Manaus, podendo ter uma opção. Eu lembro bem, Rufo, de um aplicativo que existe eu acho que ali na região da Baixada Santista, em São Paulo, que mostra muito bem a funcionalidade de sistemas para um turista, para quem chega ali. Eu sei o mercadinho que está funcionando, eu sei o que tem de restaurante funcionando, eu sei se tem pontos de táxi, eu sei se tem pontos de Uber, se tem uma região onde eu consiga pegar um transporte público. É otimizar o nível de informação e ofertar isso como uma possibilidade para quem está chegando, para quem pode deixar dinheiro, para quem pode deixar recurso aqui. É isso. Desintermediar, simplificar as experiências, né? E o que a gente acredita que seja o futuro da Smart City? É um grande cockpit, uma gestão central da cidade, onde temos informações que apoiam diferentes secretarias, que geram dados para os governos estaduais e federais e permite que os gestores públicos saibam o que está funcionando bem, o que precisa de atenção, qual é a prioridade de atuação naquele dia. Então nós queremos usar a tecnologia a favor da máquina pública como um instrumento, uma ferramenta que empodera os profissionais. Eficiência. Isso, eficiência. Assim como a gente acredita que a indústria está numa busca contínua por inovação e eficiência, nós entendemos que a gestão pública também precisa disso. Hoje tem um número limitado de pessoas atuando na gestão pública e muitos afazeres. A ideia é usar a tecnologia para empoderar essas pessoas e expandir os braços delas. É isso. Rufo, olhando para Manaus do futuro, você apostou aqui, até porque suas operações, como eu falo, a sua base é aqui. E você acredita que esse mercado, obviamente, está mostrando que existe uma lacuna gigantesca que pode ser ocupada, mas como é que você olha para Manaus do futuro e entende todo esse cenário? O que eu vejo, Caio? Eu vejo a união de forças da indústria, da universidade, dos institutos, das startups, junto com os governos, para a gente criar uma Manaus inteligente, uma Manaus modelo, uma Manaus integrada, uma Manaus que cuida das pessoas, que provê um ambiente realmente especial de se viver. Que aqui não seja um ambiente de passagem para executivos da indústria que vêm e voltam para os seus estados de origem. Que seja um lugar que apaixone as pessoas, que motive elas a ficar, a fazer os seus investimentos, a construir uma história aqui. Aqui a gente tem de tudo, a gente tem uma natureza incrível, a gente tem as pessoas mais legais do mundo. Eu já morei em 5 estados e eu posso dizer que esse lugar se destaca, Caio, em nível de pessoas. As pessoas daqui são especiais, me abraçaram de um jeito muito diferente. E eu tenho certeza que a gente está num caminho muito bom. Eu, Rufo, estou muito aberto a colaborar. O que eu puder colocar na mesa com o meu time, com meus conhecimentos, para trocar, para co-criar, para colaborar em criar uma Manaus melhor, um Amazonas melhor, um Norte melhor. Conte comigo de verdade. É isso. Bom, nessa série Manaus do Futuro, o que o Rufo está trazendo é que a tecnologia que ele atua, que ele desenvolve, está disponível aos gestores públicos, para que isso se torne, lá na frente, torne a qualidade de vida de quem vive aqui cada vez mais eficiente. Não só isso, os gastos que nós temos dentro dos setores e dentro de um governo e de prefeitura. Rufo, mais uma vez, eu te agradeço, obrigado mesmo. As portas estão abertas para sempre que você quiser trazer novidades. Por favor, sinta-se à vontade. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui. Eu que te agradeço. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E olha só, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.